John Whitmore estava no topo do mundo. Proprietário de uma das maiores empresas de tecnologia em Nova York, ele era conhecido pelo sucesso e pela vida luxuosa. A rotina diária de John consistia em reuniões de negócios, jantares sofisticados e uma incessante busca pelo próximo grande negócio. Aos 45 anos, ele não tinha planos de desacelerar. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar, e poucas pessoas realmente conheciam o homem por trás do empresário implacável. Uma dessas poucas pessoas era Raquel Miller, sua secretária há mais de 10 anos. Raquel era praticamente parte da mobília do escritório de John, sempre à sua disposição, cuidando de tudo com eficiência. John confiava nela para lidar com tarefas sensíveis e questões pessoais, algo que poucos na empresa podiam se gabar. Mas tudo mudou em um instante. Naquela fatídica tarde, após uma reunião intensa no centro de Manhattan, John saiu do prédio da empresa com pressa. Ele estava ao telefone com Raquel, discutindo os detalhes de uma nova aquisição, quando o motorista distraído cruzou um sinal vermelho. O carro de John foi atingido violentamente do lado do motorista, lançando-o contra os ferros retorcidos do veículo. O impacto foi devastador. Levado às pressas para o St. Patrick's Medical Center, ele foi imediatamente submetido a uma cirurgia de emergência para conter os ferimentos internos graves. Mas o dano ao cérebro era extenso, e a equipe médica não conseguiu evitar o inevitável. John entrou em coma. Nos dias seguintes, a notícia do acidente de John se espalhou rapidamente pelo mundo dos negócios, gerando especulações e preocupações quanto ao futuro da empresa. No entanto, a única pessoa que permaneceu firme, mantendo os negócios funcionando e gerenciando todos os detalhes da vida de John, foi Raquel. Ela foi ao hospital todos os dias, monitorando sua condição, conversando com os médicos e administrando sua vida profissional como se ele ainda estivesse ali. Era uma tarefa monumental, mas Raquel era competente e ninguém questionava suas decisões. À medida que os meses passavam, os médicos começavam a perder as esperanças de que John algum dia despertasse. Alguns dos sócios e familiares já estavam prontos para dar os próximos passos para assumir a empresa, que começava a sofrer com a ausência do líder. Mas Raquel insistiu em manter as operações em andamento e afastar qualquer tentativa de tomar o controle. 6 meses se passaram. Então, em uma manhã silenciosa, John abriu os olhos. No início, a luz intensa do quarto hospitalar o cegou temporariamente. Ele piscou repetidamente, tentando focar a visão. Sentia o corpo fraco, como se cada músculo tivesse se transformado em pedra. O zumbido nos ouvidos e a sensação de confusão eram esmagadores, e levou alguns instantes para perceber onde estava. Uma enfermeira entrou no quarto e viu os olhos de John abertos, arregalados, tentando compreender a situação. Ela rapidamente chamou os médicos, e uma enxurrada de exames e testes começou para avaliar o estado dele. As notícias se espalharam com a mesma velocidade que o acidente havia se tornado público meses atrás. John Whitmore estava de volta. No entanto, quando John tentou reunir suas forças e voltar ao trabalho, percebeu que a realidade era bem diferente do que esperava. As primeiras indicações de que algo não estava certo começaram a surgir quando ele viu o rosto preocupado de Raquel ao entrar em seu quarto no hospital. Ela lhe contou superficialmente sobre a empresa e o estado das finanças, mas havia uma hesitação em suas palavras, como se houvesse mais a dizer do que ela deixava transparecer. De volta à sua casa, John notou mudanças que iam além do tempo perdido em coma. Sua mesa, normalmente organizada com os papéis que ele revia pessoalmente, estava coberta de documentos e registros financeiros desconhecidos para ele. Suas contas bancárias mostravam movimentações recentes que ele não havia autorizado, e as notícias sobre a queda drástica do valor de suas ações o deixaram perplexo. John tinha um pressentimento angustiante de que algo estava muito errado. Nos dias seguintes ao seu retorno, John lutava para se reerguer física e mentalmente. Cada movimento parecia um esforço hercúleo, e sua mente trabalhava lentamente para recuperar o foco e a clareza. No entanto, havia uma inquietação crescente em seu coração, uma sensação de que o mundo havia continuado sem ele de uma forma inesperada e fora de controle. Ao receber alta, ele voltou para sua imponente cobertura em Manhattan, mas a atmosfera do lugar parecia diferente. Os ambientes, outrora cheios de vida e energia, agora estavam vazios e frios, refletindo o vazio deixado pelos 6 meses em que esteve ausente. Raquel continuava sendo uma presença constante, sempre a seu lado para ajudar na transição e responder às suas perguntas. Mas havia algo no olhar dela, uma expressão velada de apreensão que John não conseguia ignorar. Determinou-se a entender o que realmente havia acontecido naqueles meses. Logo, as primeiras anomalias começaram a aparecer.
Ele notou que algumas de suas propriedades haviam sido vendidas e descobriu, para seu espanto, que certas decisões financeiras importantes tinham sido tomadas sem o seu consentimento. Raquel explicou que, com os negócios em risco e a incerteza quanto ao seu estado, ela assumirá o controle para tentar salvar o que podia. Mas para John, aquilo não fazia sentido. Por que a situação estava tão ruim se Raquel era tão competente? A primeira grande revelação veio durante uma revisão cuidadosa dos extratos bancários e documentos da empresa. John encontrou uma série de transferências de dinheiro para contas que ele não reconhecia. Além disso, percebeu que várias empresas que estavam em negociação para aquisições haviam sido descartadas, e contratos importantes haviam sido anulados, tudo sem o seu conhecimento. John sentiu um aperto no peito. Raquel sempre havia demonstrado lealdade absoluta, então por que ela tomaria tantas decisões controversas sem consultá-lo? Ele decidiu confrontá-la diretamente. Raquel, preciso de uma explicação para isso, ele disse, estendendo um dos documentos de transferência suspeita para ela, o olhar penetrante e firme. Por que tanto dinheiro foi desviado para essas contas? E por que as aquisições que estavam quase fechadas foram canceladas? Raquel respirou fundo antes de responder, os olhos fixos no chão. John, eu fiz o que era necessário para proteger você e a empresa. Quando você entrou em coma, houve muitas pessoas que tentaram aproveitar a situação. Algumas das suas propriedades estavam sob ameaça de confisco e até seus próprios familiares estavam fazendo pressão para assumir o controle total dos seus negócios. Meus familiares? John repetiu incrédulo. Quem exatamente? Seu irmão, Paul, foi um dos que mais pressionou. Ele dizia que queria preservar o legado da família, mas na verdade estava tentando vender parte das suas ações para investidores externos. Outros membros do conselho apoiaram a ideia. Eu sabia que não podia confiar neles. John recuou, sentindo a intensidade das palavras de Raquel. Ele sempre teve uma relação conflituosa com Paul, mas jamais imaginou que seu próprio irmão poderia traí-lo dessa forma. Então, você desviou fundos para tentar manter o controle longe deles? Raquel assentiu lentamente. Era a única forma de garantir que, quando você acordasse, ainda haveria algo para recuperar. Eu sei que parece que eu agi por conta própria, mas eu tinha que tomar decisões rapidamente. Muitas vezes, tive que agir sem ter tempo para explicar. E eu sabia que quanto menos essas pessoas soubessem, mais seguro você estaria. John se afundou na cadeira de couro, a cabeça girando com a enxurrada de informações. Parte dele queria acreditar em Raquel, mas outra parte o alertava para não ser ingênuo. A situação parecia piorar a cada momento, e ele ainda não tinha uma visão clara de tudo o que havia acontecido durante seu coma. Eu preciso ver todas as provas, ele exigiu. Todos os registros, contratos, e-mails. Quero saber exatamente o que foi feito e por quê. Claro, John. Eu vou preparar tudo para você. Mas há algo mais que você precisa saber, Raquel acrescentou hesitante. As transferências que você viu, nem todas foram para proteger os bens. Algumas foram para me infiltrar em um grupo de investidores que estavam conspirando para derrubar você e tomar o controle completo da empresa. Eles estão muito mais perto do que você imagina. John mal podia acreditar no que estava ouvindo. Enquanto tentava processar a revelação de Raquel, sua mente fervilhava com perguntas. A ideia de que um grupo de investidores havia se infiltrado para derrubá-lo e tomar o controle de sua empresa parecia um pesadelo corporativo tirado de um filme, mas ali estava ele, vivendo essa realidade. Raquel passou os dias seguintes preparando uma extensa documentação para John, reunindo provas das transações e decisões tomadas durante o coma. Ela forneceu e-mails, relatórios de reuniões e gravações de ligações, demonstrando que certos membros do conselho e até mesmo seu irmão, Paul, estavam envolvidos em atividades suspeitas. O objetivo deles era claro: assumir a empresa antes que John tivesse a chance de se recuperar. Quanto mais ele revisava o material, mais evidente ficava a trama para retirá-lo do poder. Quando Raquel se sentou diante dele para explicar os detalhes, John estava dividido entre a raiva pela traição e a crescente desconfiança em relação a ela. Então, você se infiltrou nesse grupo, ele disse, tentando manter o tom neutro. Mas por que não me contou desde o início? Raquel manteve a calma. John, eu não podia arriscar. Essas pessoas estavam monitorando tudo, e qualquer movimento suspeito poderia ter exposto o plano. Eu precisava ganhar a confiança deles, e para isso tive que tomar algumas decisões que você pode considerar questionáveis. Mas acredite, eu fiz o que fiz para proteger você e a empresa. John a encarou por um momento, tentando ler o que havia por trás de seus olhos.
Raquel sempre havia sido competente e leal, mas seria possível que ela realmente tivesse se arriscado tanto por ele? Era difícil aceitar que ela havia jogado um jogo tão perigoso, mas as provas estavam ali, e tudo indicava que ela não tinha outra escolha. Então, qual é o próximo passo? Ele perguntou, ainda relutante em acreditar completamente na narrativa. Como vamos lidar com esses traidores? Raquel suspirou aliviada, percebendo que John estava disposto a ouvi-la. Temos que agir rápido. Eles ainda não sabem que você está ciente de tudo. Precisamos usar essa vantagem para expor o esquema e, ao mesmo tempo, garantir que eles não tenham como reagir. O plano envolve atrair os principais conspiradores para uma negociação de aquisição falsa, onde iremos confrontá-los com todas as evidências e forçá-los a se retirar. Isso soa arriscado, John respondeu. Se algo der errado, podemos perder o controle de vez. Eu sei, admitiu Raquel. Mas é nossa melhor chance de reverter a situação. Tem uma equipe de advogados e especialistas que vão nos apoiar durante o confronto. Precisamos de um ataque surpresa. Enquanto John ponderava sobre o plano, ele se sentia dilacerado. De um lado, a decepção e o ódio por aqueles que tentaram se aproveitar de sua ausência, e do outro, a incerteza de confiar plenamente em Raquel novamente. A linha entre a lealdade dela e uma possível manipulação era tênue demais para seu conforto. Nos dias seguintes, John trabalhou em estreita colaboração com Raquel para ajustar os detalhes do plano. Eles simularam uma oferta de venda para atrair os conspiradores, fazendo parecer que John estava disposto a negociar suas empresas em troca de um rápido acordo. Enquanto isso, Raquel mantinha os contatos internos com os traidores, fingindo ser uma aliada, e monitorava cuidadosamente qualquer movimentação suspeita. O dia do confronto finalmente chegou. A negociação falsa foi marcada em um luxuoso escritório no centro de Manhattan, longe dos holofotes. John estava nervoso, mas também determinado. Ele precisava das respostas que tanto procurava e, mais importante, precisava recuperar o controle do que lhe foi tirado. Os conspiradores chegaram um a um, com sorrisos falsos e apertos de mão frios. Entre eles estava Paul, o irmão de John, que parecia mais confiante do que nunca. Eles se sentaram em torno de uma grande mesa de conferência, com Raquel ao lado de John, como sempre. Estamos aqui para discutir a oferta de aquisição, John começou, com um tom neutro que escondia o turbilhão de emoções. Mas antes, gostaria de apresentar algo a vocês. Ele então sinalizou para Raquel, que colocou sobre a mesa uma pasta cheia de documentos comprometedores. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, enquanto os olhares ansiosos se cruzavam ao redor da sala. Essas são as evidências do que realmente vem acontecendo nos últimos 6 meses, John continuou, a voz ficando mais firme. As tentativas de tomar a empresa, os desfalques e as transações ilegais. Tenho tudo aqui, e vocês estão cercados. Não há saída. O silêncio na sala de conferências foi quebrado apenas pelo som das páginas dos documentos sendo viradas pelos conspiradores, que rapidamente perceberam a gravidade da situação. As expressões inicialmente confusas deram lugar à incredulidade e ao desespero, à medida que eles absorviam o fato de que haviam sido expostos. Paul, o irmão de John, foi o primeiro a se recuperar do choque e a tentar uma defesa. Isso é ridículo, John, ele disse, tentando soar indignado. Essas acusações são falsas. Você está sendo manipulado pela sua secretária. Sua voz carregava um tom venenoso ao mencionar Raquel, claramente tentando desviar a atenção para ela. John manteve a calma, mas seu olhar duro não deixava dúvidas sobre sua determinação. As provas são contundentes, Paul, e eu já fiz questão de que tudo fosse revisado por peritos independentes. Qualquer tentativa de negar só vai tornar as coisas piores para vocês. Raquel interveio, colocando mais documentos sobre a mesa. Essas transferências financeiras foram feitas sob ordens de Paul e outros membros do conselho. Temos gravações de ligações e e-mails que mostram claramente as intenções de tomar o controle das empresas enquanto John estava incapacitado. Ela olhou diretamente para Paul sem vacilar. Você não só traiu seu próprio irmão, mas tentou vender a alma da empresa para se beneficiar. Os rostos dos conspiradores ficaram pálidos. Eles entenderam que estavam em uma posição sem saída. No entanto, Paul não estava pronto para se render tão facilmente. Você acha que pode simplesmente destruir nossas carreiras e sair impune? Você tem ideia do que está em jogo aqui, John? Estamos falando de milhões, bilhões. A resposta de John veio rápida e cortante. Estou ciente. Mas ao contrário de você, estou disposto a perder tudo para fazer o que é certo. Ele se levantou, sinalizando para que os advogados presentes na sala começassem a explicar os próximos passos.
Os conspiradores seriam afastados de suas posições, e uma investigação formal seria iniciada, com a possibilidade de processos criminais. Paul levantou-se bruscamente, batendo a palma da mão sobre a mesa. Você vai se arrepender disso, John, ele ameaçou. Eu ainda tenho contatos, ainda posso virar esse jogo. Raquel não perdeu tempo. Os seus contatos são parte do problema, Paul, e nós já estamos um passo à frente de você. Enquanto os advogados continuavam discutindo os termos das saídas forçadas e os procedimentos legais, Raquel levou John para uma sala reservada ao lado. Ela sabia que ele precisava de um momento para processar tudo o que estava acontecendo, e mais importante, para tomar uma decisão crucial. John, conseguimos expor o esquema, mas as consequências não vão parar aqui, ela disse, com uma expressão de preocupação. Essas pessoas vão tentar retaliar. Podemos esperar uma longa batalha legal, e até mesmo tentativas de difamação na mídia. John assentiu lentamente. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas algo dentro dele estava mudando. Talvez fosse o fato de que ele não estava mais lutando apenas pelos negócios, mas sim pela justiça e pela verdade. Eu sei, Raquel, e estou preparado para isso. Não posso mais viver com medo do que pode acontecer. De agora em diante, vou enfrentar tudo de cabeça erguida. Raquel sorriu pela primeira vez em semanas, aliviada por ver John recuperar sua força e determinação. Então vamos começar a reconstruir. Temos os recursos que eu consegui manter fora do alcance deles, e podemos usar isso para garantir que a empresa volte a prosperar. Com a saída dos conspiradores devidamente organizada e os processos legais em andamento, John e Raquel começaram um árduo processo de reestruturação. Durante esse período, eles tiveram que lidar com inúmeras complicações, desde contratos suspensos até parcerias comerciais hesitantes devido à instabilidade recente. Mas, surpreendentemente, a empresa começou a reagir, e a confiança em torno de John foi sendo gradualmente restaurada. As sessões de trabalho intensas e os longos dias lado a lado criaram um vínculo ainda mais forte entre John e Raquel. Ele passou a confiar nela não apenas como uma funcionária de confiança, mas como uma verdadeira aliada. Cada passo que davam para recuperar a empresa era um lembrete das escolhas difíceis que ela havia feito para protegê-lo, mesmo quando ele não estava consciente para reconhecer seus esforços. Um dos momentos mais críticos do plano de retaliação foi quando John, com o apoio de Raquel, decidiu enfrentar a opinião pública e conceder uma entrevista exclusiva sobre os acontecimentos dos últimos meses. Ele expôs os detalhes da conspiração, mas também assumiu sua responsabilidade por ter negligenciado algumas questões importantes no passado. Sua sinceridade e transparência foram bem recebidas, e a imagem da empresa começou a se recuperar. Enquanto Raquel observava John responder às perguntas dos repórteres com firmeza e honestidade, não pôde deixar de se sentir orgulhosa. Eles haviam superado juntos uma tempestade devastadora, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro estava cheio de possibilidades. A entrevista de John marcou um ponto de virada. O público, impressionado pela coragem e sinceridade com que ele abordou a crise, começou a mostrar sinais de apoio. Os acionistas que antes estavam incertos, agora viam uma oportunidade de renovação, e algumas parcerias importantes foram reativadas. Apesar de ainda haver um longo caminho a percorrer, a empresa já dava sinais de recuperação. John e Raquel trabalharam incansavelmente na reconstrução dos negócios. Com os conspiradores afastados e os processos legais em andamento, a empresa passou por uma reestruturação interna para evitar que algo semelhante voltasse a acontecer. John revisou pessoalmente todos os contratos e reorganizou a equipe de gestão, removendo qualquer resquício de influência dos traidores. Durante esse período, a presença de Raquel ao seu lado foi mais importante do que nunca. Não era apenas o apoio dela nos negócios que fazia diferença, mas também o vínculo pessoal que os unia e parecia se fortalecer a cada dia. No entanto, enquanto a recuperação progredia, John não conseguia deixar de refletir sobre as escolhas que havia feito ao longo dos anos. Ele percebeu que seu foco obsessivo nos negócios o havia levado a negligenciar aspectos essenciais da vida, como relacionamentos e momentos de descanso. O acidente, embora devastador, havia servido como um alerta de que ele precisava equilibrar sua vida de forma diferente. A lealdade de Raquel e os sacrifícios que ela fez para proteger sua empresa e sua vida mostraram a ele que havia coisas mais valiosas do que apenas lucro e poder. Um mês após a entrevista, John convidou Raquel para um jantar em sua cobertura. A intenção era não falar de negócios, mas sim celebrar o fato de que, mesmo diante de tantos desafios, eles haviam conseguido emergir mais fortes. Durante o jantar, a conversa fluiu com naturalidade e o tom mudou de profissional para pessoal.
Eles riram de antigas histórias do escritório e compartilharam reflexões sobre o futuro. Raquel revelou que em muitos momentos durante o coma de John, ela havia pensado em desistir. Mas algo dentro de mim sempre me dizia que você ia voltar, ela confessou, os olhos brilhando de emoção. E eu sabia que você merecia a chance de recomeçar. John a olhou com uma intensidade que fez o tempo parecer parar por um instante. Você não tem ideia do quanto sou grato pelo que fez, Raquel. Eu não estaria aqui hoje, com a empresa e com minha vida de volta nos trilhos, se não fosse por você. A partir daquela noite ficou claro que o relacionamento deles não era mais apenas uma parceria de negócios. A conexão pessoal que haviam desenvolvido durante os meses de turbulência se transformou em algo mais profundo. Sem pressa, deixaram que a possibilidade de um romance se manifestasse naturalmente, aproveitando a nova fase que se abria diante deles. No campo profissional, John decidiu dar um passo além na reestruturação da empresa. Com o apoio de Raquel, ele iniciou um processo para transformar parte da companhia em uma fundação voltada para ajudar pequenas startups a se desenvolverem e inovarem, especialmente aquelas cujos fundadores haviam passado por grandes adversidades. Era uma maneira de devolver algo à sociedade e de demonstrar que havia aprendido com os erros do passado. O gesto foi bem recebido, e a reputação de John e da empresa continuou a se recuperar. Os processos legais contra Paul e os outros conspiradores tiveram resultados variados. Alguns aceitaram acordos para evitar maiores escândalos, enquanto outros, incluindo Paul, enfrentaram batalhas judiciais prolongadas. Apesar do rancor entre os irmãos, John decidiu não permitir que a amargura continuasse a influenciar sua vida. Ele seguiu em frente, determinado a focar no futuro e não nos ressentimentos do passado. Com o passar dos meses, a empresa retomou seu lugar de destaque mais sólida e com uma liderança renovada. John nomeou Raquel como sua sócia, uma decisão que refletia a confiança e o respeito que ele havia desenvolvido por ela. Raquel aceitou o cargo com humildade e determinação, sabendo que aquela conquista era fruto de anos de trabalho árduo e do vínculo inquebrável que os unia. Finalmente, em uma tarde ensolarada de primavera, John olhou para o horizonte do alto do edifício sede de sua empresa. Ele sentiu uma paz que não experimentava havia muito tempo. A jornada para se recuperar e se redescobrir não tinha sido fácil, mas ele sabia que estava no caminho certo. Raquel se juntou a ele no terraço, e os dois contemplaram a vista da cidade juntos, em silêncio. Era um novo começo, não apenas para a empresa, mas para ambos. Pronto para a próxima fase? Raquel perguntou com um sorriso tranquilo. Mais do que nunca, John respondeu, segurando a mão dela. Desta vez, eu sei exatamente o que realmente importa. Se essa história te prendeu até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você ajuda a trazer mais histórias intrigantes como essa. E para continuar se surpreendendo, confira o próximo vídeo. A mulher que descobriu um segredo sombrio do marido após 20 anos de casamento. Você não vai acreditar no que ela encontrou. Não perca!